Fala fiel, eu sou o Deco, bora para mais um pós-jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians 1, Fortaleza 1, mais um empate do Corinthians dentro de casa no campeonato, mais uma vez deixando pontos pelo caminho. O Corinthians que não vence no Campeonato Brasileiro desde a 9ª rodada, na vitória de 1-0 sobre o Santos com gol do Yuri Alberto na Neoquímica Arena. A gente vem agora numa sequência de 3 empates, Cruzeiro, Botafogo e hoje vários jogos onde a gente viu que algo a mais poderia ser feito, né? O Corinthians poderia ter vencido esses 3 jogos. Contra o Cruzeiro, naquela reta final do jogo, o Corinthians ensaiou uma pressão e no final das contas merecia ter sido vencedor. No jogo contra o Botafogo, que também jogou com o time reserva, assim como fez hoje, no segundo tempo jantou os caras, pressionou, ficou em cima, criou as melhores oportunidades e terminou o jogo também merecendo a virada, mas sem conseguir achar o gol da vitória. E hoje, mais uma vez, o Corinthians o jogo inteiro com a bola, o jogo inteiro martelando, o Corinthians que praticamente só sofreu uma finalização no gol o jogo inteiro, que foi logo aos 5 minutos no gol do Breno Lopes, e não conseguiu buscar a vitória mais uma vez, deixando 2 pontinhos pelo caminho e somando mais um empate para a conta. Um resultado que traz um mix de sentimentos muito grande, porque a gente esperava mais, esperava uma vitória com Fortaleza, que é um time que não vem bem nesse campeonato, não à toa mandou embora o Vojvoda depois de 4, 5 anos de trabalho no clube, mas também o gol no final acaba dando uma aliviada, né? Acaba saindo com aquele sentimento de, pô, conseguimos pelo menos não perder, apesar de que o sentimento que fica depois, que passa essa euforia, é realmente de que o Corinthians perdeu mais 2 pontos dentro de casa. Muito disso por conta do jogo de quarta-feira, que o Dorival Júnior, mais uma vez, assim como fez com o Botafogo, decidiu poupar o time inteiro. Praticamente o time inteiro, né? Só o Hugo e o André Ramalho de titulares que jogaram na quarta-feira, que provavelmente vão ser titulares na próxima quarta também no jogo decisivo. Mas eu não vou criticar essa decisão de poupar, apesar do resultado adverso no jogo de hoje, porque é o que eu faria também. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta que vem aqui depois do resultado, já saber que empatou o jogo, de falar que, pô, tinha que ter entrado com os titulares porque o resultado seria diferente. Poderia ser também, mas também poderia ter dado uma merda federal. Já imaginou se entra com os titulares e aí o Yuri se machuca, por exemplo, de novo? Ou a gente perde o Memphis, perde o Garro, e aí todo mundo ia falar, pô, por que não poupou? Esse jogo nem importa, o importante é quarta-feira. Fomos eliminados porque ele decidiu colocar os titulares contra o Fortaleza e perdemos o nosso melhor jogador. Tudo isso para empatar com o Fortaleza, ou para perder com o Fortaleza dentro de casa. Para os caras irem lá, jogarem mal, perder toda a confiança para o jogo de quarta e chegar todo desacreditado, chegar com a confiança lá embaixo, com muito mais dificuldade do que seria do que poupando hoje e conseguindo um empate no final do jogo. É frustrante porque a gente queria e eu acho que merecia vencer. O Corinthians criou muito mais que o Fortaleza no jogo de hoje. Mas assim, eu acho que não justifica para a gente se revoltar com a atitude do Dorival de poupar, porque, mais uma vez, para mim foi acertada. O importante é passar na quarta-feira. Garante premiação, garante dinheiro para o Corinthians, garante uma passagem para as quartas de final que permite que a gente esteja a 6 jogos de distância de um título. Dependendo do sorteio, a gente consegue até pegar um caminho fácil até a final e garantir que a gente consegue pelo menos uma semifinal, que já garante muito mais premiação para o time. Chegando na final, é 33 milhões para o vice. O campeão da Copa do Brasil leva 77. Para o Corinthians seria maravilhoso. E também é a nossa melhor chance de ganhar um título na temporada. Além do Campeonato Paulista, já que tudo já foi pelo caminho, Libertadores, Sul-Americana, e dá para ver que o Campeonato Brasileiro não vai dar para almejar grandes coisas assim, pela virada de turno que a gente vai ter nesse momento, o foco tem que ser na Copa do Brasil. O que eu vou criticar do Dorival é, mais uma vez, a decisão dele de, por exemplo, colocar o André Ramalho de titular dentro de campo, e vai jogar na quarta-feira do mesmo jeito, como jogou agora na última quarta, e continuar insistindo em fazer revezamento em posições que não deve ter o revezamento. A lateral direita, eu falei isso contra o Botafogo, não existe revezamento ali, gente. O Mateuzinho tem que jogar, se vira. O Mateuzinho é um caso que, para essas pessoas que falam que tinha que ter entrado com os titulares, o Mateuzinho poderia ser o caso que começa o jogo como titular e sai no momento que começar a sentir algum desgaste, porque tem que ser preservado para o jogo importante. Mas o Mateuzinho não tinha condições de jogar 60 minutos, 70. Eu tenho certeza de que seria muito mais proveitoso para o Corinthians ter o Mateuzinho em campo do minuto 1 até os 15, 20 do segundo tempo do que ter que 45 minutos com o Félix Torres ou com o Léo Maná na lateral. Tem várias outras posições que eu também acho que não condiz. A diferença de Charles para Ranieri e Martinez para mim também é muito grande, mas eu não acho que é tão abismal como essa lateral direita do Corinthians e que tem sido tão decisiva para fazer a gente vir com 2 empates nos 2 jogos que jogou com o time reserva. No jogo contra o Botafogo, nas costas do Léo Maná, a gente sofre o gol. Hoje, nas costas do Félix Torres, a gente sofre mais um gol pro Fortaleza. O Dorival tem que ter esse entendimento, ou um reforço logo que a gente de fato entende que precisa. A lateral direita, hoje, do Corinthians, sem ser o Mateuzinho, é um pânico. Não interessa quem for jogar lá, não interessa a improvisação que vai fazer, o moleque da base que vai subir. Até o momento, não tem ninguém que condiz com a posição além do nosso titular. Bom, dito isso, vamos falar do jogo. O Corinthians começa bem, começa em cima, começa já criando uma boa chance pela esquerda, com o Hilary cruzando para dentro da área, o Dieguinho chega um pouco atrasado e fura a finalização, e logo na sequência sai o gol do Fortaleza.
passa nas costas do Félix Torres, o André Ramalho também não consegue grudar no Breno Lopes, que é mais rápido do que ele. Finaliza, o Hugo nada pode fazer, 1 a 0 pro Fortaleza com 5 minutos de jogo, já é um balde de água fria. Mas a sequência do Corinthians continua em cima, ao longo do primeiro tempo praticamente só o Corinthians joga, tem uma ou outra chance perto da área que o Fortaleza chega, mas nem sequer finalizar consegue, e o Corinthians começa a empilhar oportunidades, muito pelo lado esquerdo, que o Henrileri teve muito mais tranquilidade hoje para avançar, muito mais presença ofensiva, assim como tinha feito contra o Botafogo, que já tinha participado bem mais das jogadas ofensivas. Hoje no primeiro tempo praticamente todas as melhores chances saíram por ali, até para jogar com o Félix Torres. Deu pra ver que o Dorival, quando o Corinthians tinha a bola, segurava um pouco mais o Félix Torres do lado direito, o Kaká abria mais esquerda, o André Ramalho centralizado, e o Henrileri tinha praticamente o corredor inteiro esquerdo para ele. E ele foi passando com muita liberdade em vários momentos. Não à toa, finalizou 2 vezes hoje, uma delas acertando a trave, a outra uma defesaça do goleiro que acabou jogando para escanteio, essa chance inicial. Então gostei muito dessa participação pelo menos, mas faltou dentro da área gente também competente para definir essas jogadas. O Romero perdeu um gol hoje inacreditável, o Thales não conseguiu receber a bola, pegar na bola perto da área, só algumas jogadas aqui pelo lado esquerdo onde ele foi levando para o fundo e várias outras jogadas onde ele perdeu. E pelo lado direito a gente teve também algumas jogadas interessantes do Dieguinho, que hoje foi titular pela primeira vez, recebeu a oportunidade, ficou muito na dúvida se ia ser ele ou o Kaique. Dieguinho jogou e, na minha opinião, foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Muita personalidade, chamando o jogo, sendo incisivo, indo pra cima, finalizando, conseguindo esse belo passe, inclusive, pra finalização do Henrileri, que o goleiro acabou fazendo uma grande defesa. E também vale lembrar que jogando sozinho para aquele lado, porque o Félix Torres não passou uma do meio campo. Então o moleque teve muitas vezes que se virar sozinho, achei que foi bem, apesar de que em muitos momentos, não só ele, senti isso do Corinthians em geral. Uma indefinição muito grande em várias jogadas. Hesitar demais na hora que pega a bola para definir rápido o que tem que fazer. Muitas vezes isso aconteceu, até na saída de bola. No segundo tempo me incomodou demais. O Bidon passou por isso, de várias vezes receber a bola e ficar pensando no que ia fazer com ela e quando ia ver, perdeu a bola. Ou escolheu um passe errado, teve que voltar a bola para trás, não conseguiu progredir na jogada. O Dieguinho passou por isso um momento ou outro também, mas me incomodou bem menos. O Charles tocou várias bolas para trás. Mas os zagueiros também muito lentos hoje para a armação do time. No segundo tempo, quando o Corinthians precisava jogar, precisava acelerar o jogo, em muitos momentos o André Ramalho esperava 1 hora para soltar a bola, o Carrilho quando entrou também, o Mateuzinho. É um atraso muito grande, uma falta de dinamismo, de urgência para querer buscar o gol, para querer acelerar as jogadas, que hoje me incomodou. Também acho que pode ser um pouco de falta de concentração ou falta de entrosamento, porque esse time do Corinthians não está acostumado a jogar junto. Mesmo quando entra os titulares, ainda assim tem muitas peças ali que claramente não estão no lugar onde deveriam. O Charles muitas vezes atrapalhou uma jogada ou outra, na minha opinião, pelo menos. Mas no segundo tempo entram os jogadores titulares, o time melhora de certa forma porque sofre menos finalizações. Só no primeiro tempo, num lance de escanteio, que o Hugo tem que fazer uma defesa, mas também foi dentro dos 5 primeiros minutos. Depois disso não teve mais muito risco. E o Corinthians começa a insistir em muitas jogadas laterais, porque também os jogadores da frente não estavam inspirados hoje. O Garro errou demais, demais. Ele conseguiu lançar algumas bolas boas, mas de fato achar os jogadores ali da frente ele não conseguiu, ou finalizar, porque ele teve oportunidade também no jogo de hoje e não conseguiu aproveitar essas chances. O Yuri a mesma coisa, recebeu chances próximas da área e não conseguiu concluir de maneira correta. Uma delas, inclusive, muito clara, que o Bidon deixa ele na cara do gol e ele hesita em finalizar, vai hesitando, vai levando a bola um pouco mais pro lado direito e acaba finalizando para fora, perdendo uma boa oportunidade. Eu acho que hoje, diferente do jogo contra o Botafogo, a gente viu um Corinthians bem mais desorganizado no campo de ataque. Eu acho que tem a ver também com a característica dos times. O Botafogo, dentro de casa, ganhando contra o Corinthians reserva, não estava se fechando, estava tentando sair um pouco mais pro jogo. O Fortaleza ganhando na casa do Corinthians e na situação que está, principalmente tentando se afastar da zona de rebaixamento, é mais natural que realmente tranque o time. Não à toa na reta final, o Renato Paiva acabou tirando o Marinho e o Breno Lopes e o Daverson e foi trazendo o time para trás. O Breno Lopes, quando sai ali na reta final, é para colocar o Zé Werson, que é volante, mordedor, para fechar espaço. Então eu entendo que isso pode ter colaborado também para os jogadores de frente do Corinthians, Garro e Yuri Menezes, não conseguirem se achar tanto como se acharam no jogo contra o Botafogo, por exemplo, que conseguiram triangular mais jogadas, deixar um outro em condições melhores de finalizar, coisa que hoje a gente não conseguiu ver. Todas as vezes que tentava alguma jogada um pouco mais pelo meio, o time do Corinthians não conseguia progredir. O Garro não conseguia achar o último passe. O Carrilho a mesma coisa. O Memphis, quando saía da área, não conseguiu nem sequer finalizar. O gol acaba saindo muito mais na força da vontade, na força da torcida, de realmente a qualidade do Corinthians ser maior e tá martelando, tá em cima o tempo todo. Que é simplesmente de, uma hora o gol vai sair. E o jogo foi seguindo com essa dinâmica. O time tentando encaixar jogadas com muita dificuldade, indo muito pelas laterais, porque era onde tinha mais espaço.
Mateuzinho e Carrilho pela direita, um Hilary caindo muito lá pela esquerda, o Bidon tentando cair por ali também um pouco mais atrasado, mas também com muita dificuldade de chegar próximo da área, e vários chuveirinhos. E numa dessas acaba saindo o nosso gol. O Corinthians já tinha tentado várias jogadas pelo alto. Dessa vez o Yuri conseguiu cabecear e cabecear bem no gol. Ele já tinha uma outra oportunidade que o goleiro do Fortaleza simplesmente agarrou a bola no peito. E nessa segunda oportunidade ele conseguiu cabecear no chão, firme. O goleiro deu rebote, o Carrilho estava bem colocado para colocar a bola para o fundo da rede. É um jogo, é um resultado de insistência, porque de fato futebol, a gente viu um time que era superior, que tinha mais a bola, mas também teve muita dificuldade para criar, muita dificuldade para empilhar oportunidades. Teve um ponto do jogo onde, de fato, o goleiro do Bahia no segundo tempo... Caralho, por que eu tô falando Bahia? O goleiro do Fortaleza no segundo tempo não teve que ser acionado. Ele tava tranquilo no jogo até, no primeiro tempo teve que fazer mais defesas. Mas é um jogo para deixar a gente apreensivo, pelo resultado do que vai levar daqui para frente pro Campeonato Brasileiro, pelo desempenho que apresentou até levando em conta que tem uma guerra agora na quarta-feira. É para deixar a gente realmente curioso para ver qual vai ser o Corinthians que a gente vai ver em campo na quarta-feira. Se vai ser um Corinthians extremamente defensivo, retrancado, fechado, se vai ser um Corinthians como foi na final do Campeonato Paulista, no jogo de ida, que tentou sair um pouco mais pro jogo, tentou se expor um pouco mais, algumas finalizações, não à toa saiu de lá com a vitória, buscando esses contra-ataques. Se vai conseguir jogar, se esses jogadores da frente vão estar mais inspirados, porque nesses jogos grandes a gente precisa deles. Deu pra ver que o Memphis não estava fazendo um bom jogo contra o Palmeiras, mas foi iluminado, foi lá, decidiu. É isso que a gente precisa desses jogadores. O Garro não tem conseguido ser esse jogador de decidir esses jogos. O Yuri agora, desde que voltou na lesão também, perdeu um gol feito contra o Botafogo, perdeu um pênalti contra o Palmeiras, hoje perdeu mais uma boa oportunidade. Só o Memphis tem conseguido ter esses momentos um pouco mais de estrelismo para decidir. Tomara que isso aconteça na quarta-feira também e que esses jogadores consigam ter essa virada de chave. Esse é o momento. Esse é o jogo que eles mais vão ser cobrados por isso, porque senão a temporada praticamente acabou. Vamos para as notas então. Hugo, cara, tenho dificuldade de culpar ele pelo lance do gol, acho que é uma falha geral, mas também acho que era uma bola, entre aspas, defensável. De resto, o Hugo praticamente não teve participação no jogo, só teve uma defesa no escanteio no segundo tempo. De resto, nem encaixar a bola ele foi exigido. Com o pé ele jogou certinho, não jogou nenhuma bola pra fora. Deixar o Hugo com nota 6, vai, passa na média. Félix Torres, ele é ruim, né, rapaziada? Falar mais do mesmo. Félix Torres como zagueiro ele é horroroso e como lateral ele é pior ainda. Ele não tem qualidade técnica, ele não tem cacuete de lateral, dá pra ver que a bola nas costas que ele leva ali é porque ele não sabe o posicionamento correto que ele tem que fazer. O André Ramalho já tá na cobertura dele, o André Ramalho tá inclusive dando condição, porque ele já leu o passe, ele já tá indo pra lá. O Félix nunca seria capaz de ler esse passe jogando como lateral, tanto que é um passe simples, no corredor que ele deixou todo aberto. Então o Félix Torres, mais uma vez, ele é decisivo pro Corinthians sair com um resultado adverso do jogo. E mais um jogo onde ele não apoia, pô. Ele não tem praticamente nenhum desarme no jogo, que eu me lembro, pelo menos. Ele não tem nenhuma participação ofensiva, nenhuma participação positiva no jogo para destacar do Félix Torres. Deixar ele com nota 1,5. Mais uma vez, mal demais no jogo. André Ramalho, achei que fez partidas melhores contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. O lance do gol me incomoda um pouco o fato dele não chegar mais junto na jogada, dele chegar mais inteiro para fazer o bloqueio. Acho que tinha muita liberdade para o Breno Lopes na jogada e não é só na conta do Félix Torres, apesar de eu entender que o erro maior é sim dele. Também me deixou muito incomodado a saída de bola do André Ramalho, a demora que ele teve. Pô, em muitos momentos, você tem que realmente virar rápido essa bola. Se você recebe esse passe... Vamos lá, rapaziada. O jogo tá do lado direito. Bola com o Mateuzinho aqui. O time inteiro do Fortaleza aqui para fechar esse espaço. Toca a bola para o André Ramalho, que vai tocar para o Kaká, que vai tocar para o Hilary. A gente sabe como funciona essa rodada do campo para você iniciar uma jogada. Se esse primeiro passe que vem para o André Ramalho, ele domina, levanta a cabeça, olha para o Mateuzinho, olha para o Kaká e solta a bola, ele já atrasa toda a jogada, já dá tempo do time inteiro do Fortaleza que está aqui do lado direito, vindo para o meio, vir fechar do outro lado, se posicionar tudo de novo. Se esse passe vem no Mateuzinho, ele toca rápido de primeira para o Kaká, que toca rápido de primeira para o Hilary, você olha para o outro lado, tá no mano. Tá o Hilary contra um jogador e tá, sei lá, o cara que tá aberto, o Dieguinho, tá o Memphis, tá o Yuri, seja lá quem for, também no 1 contra 1, o time inteiro do Fortaleza do outro lado. E me incomoda demais que hoje, principalmente, o André Ramalho não teve essa leitura de soltar mais rápido essa bola, de conseguir fazer com que essa transição ofensiva do Corinthians seja mais rápido, mais limpa, digamos assim, para o campo não ficar toda hora congestionado com o time inteiro do Fortaleza recuado. Então, mais uma coisa que me incomodou do André Ramalho no jogo de hoje, mas em geral, defensivamente, acho que foi até que seguro, fez alguns bons desarmes, fez algumas faltas bestas também. Partida mais ou menos do André Ramalho, não me convenceu muito hoje, 5,5. Kaká,
Cara, mesma nota do André Ramalho. Tudo de bom que o André Ramalho fez no jogo o Kaká não fez, mas o Kaká também não me incomodou tanto quanto o André Ramalho, então deixar um pouco menos, vai, nota 5 pro Kaká. Anrileri, gostei do jogo dele hoje, já falei isso nos outros jogos, eu acho que ele vem evoluindo. Sigo com a minha preferência com o Bidu, mas o primeiro tempo, principalmente quando ele jogou um pouco mais como ala, quando o Corinthians teve a bola, ele foi muito bem, criou as melhores oportunidades do Corinthians no jogo. No segundo tempo ele acabou ficando um pouco mais pregado e com um pouco de dificuldade de alçar essa bola na área com a qualidade que ele estava alçando no primeiro tempo, de fato achar jogadores do Corinthians. Mas no geral achei que foi um dos melhores jogadores do Corinthians no jogo. Também um dos melhores que começou como titular, então eu vou deixar o Anrileri com nota 7. Rian jogou só o primeiro tempo, mas pra mim estava fazendo um primeiro tempo ok, nota 6 pro Rian. Charles, cara, a qualidade técnica a gente sabe que o Charles é muito complicado. Quantas vezes ele não recebeu um passe que a bola queimou no pé dele e já sobrou para o adversário? Ou que ele tentou um domínio de letra no primeiro tempo porque ele tá empolgadinho e ele perde a bola também. Ou algumas, nossa, isso muitas jogadas, que o Charles recebe a bola, ele olha o jogador que dá para ele fazer o lançamento, só que o Charles ele tem medo de fazer essas jogadas, ele não tem confiança para tentar um lançamento desses. Então era a bola no Carrilho que ele ia fazer a porra do lançamento. O Charles é um jogador sem qualidade, sem confiança, que faz o simples, ele faz o básico, e ele pode ter um desarme ou outro ao longo da partida. Ele tem a entrega dele de sempre, ele corre de fato, mas em qualidade o Charles fica devendo muito. E ele terminar o jogo, para mim, é assustador. Eu acho assombroso o Dorival preferir o Charles do que qualquer outro volante do time do Corinthians. Seja o Rian, seja o Bidon, seja esse, aquele, Carrilho, Ranieri, Martinez. O Charles jogar 90 minutos, para mim, é assombroso. Deixar o Charles com nota 5. 4,5? 5. Vai, nota 5 pro Charles, porque ainda conseguiu fazer alguns bons desarmes ali no segundo tempo. Bidon. Começou bem o jogo, muito bem, dando dinâmica, aparecendo para jogar, achando bons passes, organizando, mas ao longo do jogo ele foi caindo demais de rendimento. Tem uma jogada no primeiro tempo que ele consegue uma boa jogada individual, ele vai passando no meio de vários jogadores do Fortaleza, ele tem o passe pro Romero, mas ele se empolga, tenta levar pro fundo, nessa hora ele já tá cercado por 4 e acaba perdendo a jogada. O resto do jogo tem várias jogadas também que ele tá desligado, que ele tem que soltar a bola antes, que ele tem que decidir mais rápido o que ele quer fazer. Hoje não acho que fez um bom jogo o Bidon, apesar de, sei lá, 20, 25 bons primeiros minutos. De resto, tudo que era pro Bidon fazer, que era organizar, levar essa bola com mais rapidez, com mais velocidade, com mais qualidade pro ataque, ele não fez. Eu acho que de positivo mesmo, só destacar o belo passe que ele conseguiu pro Yuri, que deixou ele na cara do gol, mas acabou desperdiçando. Deixar o Bidon com nota 5,5 só por ter acertado essa jogada, mas falta muito, tem que aparecer mais pro jogo. Dieguinho, estreante, pra mim o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, disparado. Deu pra ver um ponto do jogo onde de fato o Corinthians tinha mais dificuldade de chegar perto da área, depois que o Anrileri teve todo aquele espaço do lado esquerdo e o time do Fortaleza fechou um pouco mais por ali, era a bola no Dieguinho. Deu pra ver. Félix, Torres e Charles procurando o Dieguinho o tempo todo porque era quem tava confiante no jogo. Era quem tava conseguindo criar as melhores oportunidades. Levar a bola pro fundo, cruzamento de direita, de esquerda, belo passe para o Anrileri finalizar. Perdeu uma boa oportunidade para finalizar ali no primeiro tempo também, o primeiro lance do jogo, onde ele fura, mas ele tem uma outra finalização de bola de fora da área que foi com perigo também. No segundo tempo ele aparece, erra algumas jogadas, mas também não acho que nada que vale uma menção muito negativa para a partida dele, para fechar, para apagar uma boa partida que o Dieguinho fez. Nota 7,5 para ele. Fiquei muito surpreso com tamanha qualidade que ele demonstrou, especialmente no primeiro tempo. Thales Magno. Sumido, desaparecido, apareceu umas 2, 3 vezes só aqui pelo lado esquerdo para colocar a bola na frente, levar para o fundo, uma delas para conseguir o passo para o Anrileri finalizar e colocar a bola na trave, mas de resto o Thales não conseguiu tomar boas decisões no jogo de hoje, mais uma vez, se tornou uma constante, não conseguiu sequer finalizar, partida bem abaixo do Thales mais uma vez, nota 4. E Romero, para mim, infelizmente, todo mundo sabe, gosto demais do Romero, mas vai ficar com o pior em campo, porque o Romero foi pouco acionado no jogo. Eu acho que ele muitas vezes é sacrificado, porque o Dorival claramente não confia no Hector Hernandes, não à toa não coloca ele para jogar nunca mais, desde os jogos da Copa do Brasil praticamente, ou desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Ele não aposta mais no Hector Hernandes, ele prefere apostar no Romero de 9. O Romero como a referência lá na frente. E o Romero tem muita dificuldade de fazer essa posição, tanto que ele sai muito da área, muitas vezes para tentar puxar a bola, para tentar receber ela um pouco mais próxima do meio campo, porque senão ele simplesmente não participa do jogo, ele fica sumido. E hoje, quando ele teve a oportunidade, ele perdeu um gol feito, jogou a bola muito para fora, foi muito mal na jogada.
nota, pô, mano, 2 pro Romero. Não vou deixar abaixo do Félix Torres, porque ainda assim o Romero teve uma chance ou outra que ele pegou a bola perto do meio-campo e conseguiu levar ela para o ataque com qualidade. Inclusive numa dessas boas chances do Anrileri pelo lado esquerdo. Acho que na primeira chance do jogo, quando ele cruza pro Dieguinho. Mas muito pouco pro Romero. Geralmente é nesses jogos que o Romero se consagra, né? 1-0 o gol de Romero, o gol decisivo, o primeiro gol do jogo, enfim. Jogos pequenos, mas que acabam ficando com o nome dele como o cara que fez o gol do jogo, e hoje, infelizmente, ele desperdiçou a grande oportunidade da partida. No intervalo, entra o Mateuzinho, que dá uma dinâmica muito melhor para aquele lado direito, começa a afundar o tempo todo, aparecer no fundo, dá o cruzamento para o lance do gol, inclusive, para a cabeçada do Yuri, vários outros cruzamentos, inclusive, que ele aparece no fundo. Acertou vários? Não, acertou alguns. Numa dessas conseguiu a vitória, mas é anos-luz melhor que o Félix Torres e melhorou demais o jogo do Corinthians, o Mateuzinho ali pelo lado direito, nota 7 para ele. Além dele, entra o Garro no meio-campo, que, cara, vou deixar o Garro abaixo da média hoje, porque eu esperava muito mais. Muito, muito mais do Garro e, cara, não sei se eu consigo cravar que o Garro melhorou a partida do Corinthians hoje. Ele melhorou o jogo. Ele apareceu em alguns momentos, pediu bola fora da área, mas não conseguiu ter uma ação incisiva mesmo. Teve uma finalização para fora e uma outra que era para ele finalizar, tentou o passe e errou. E vários outros passes onde ele poderia ter deixado alguém na cara do gol. Acho que talvez se empolgou um pouco e acabou fazendo a jogada equivocada. Deixar o Garro... e perdeu um gol também, né? Tudo bem que teve um tranco nas costas dele. Só vi o lance do estádio, não vi replay nem nada. Ficou a dúvida se ele levou a ombrada nas costas ou se realmente foi ombro a ombro, mas pra mim é fato que não pode perder aquele gol. Se vira, protege com o corpo, de fato sofra aquela falta se for pra perder a jogada, mas não pode perder aquela chance. Vou deixar o Garro com nota 5. Decepcionou hoje, na minha opinião. Memphis. Cara, contra o Botafogo e contra o Palmeiras, o Memphis ficou 70 minutos praticamente me estressando. E aí ele vai, faz o gol do jogo e, pô, alegria imensa, que bom que siga assim. Mas hoje o Memphis em nenhum momento me indignou no jogo. Hoje o Memphis, de fato, me deu a impressão que entrou pra jogar sério. Que entrou pra fazer o que tinha que ser feito. Teve algumas boas jogadas que ele conseguiu combinar com o Yuri. Acabou não saindo nenhuma grande jogada de finalização, mas ele conseguiu fazer algumas boas triangulações, até fora da área para tentar se aproximar um pouco mais do Anrileri, abrir espaço, chamar o jogo. Fora da área, saiu muito para buscar essa bola, para aparecer para jogar, e o Memphis hoje teve uma postura que a gente não vê dele. Ele voltou para marcar. Em muitos momentos, e roubou 2 bolas próximas ali do meio campo, me impressionou demais. Hoje seria o jogo que, se o Memphis faz o gol, não teria uma ressalva pro jogo dele. Vou deixar o Memphis com nota 7. 7,5, vai. Gostei muito da postura do Memphis no jogo de hoje. Yuri, mais um jogo apagado. Não dá pra cravar que ruim, mas assim como o Garro, um jogo que decepciona, porque o Yuri ele tem uma chance muito clara pra fazer o nome dele mais uma vez, terceiro jogo consecutivo onde ele pode decidir e ele vai mal na jogada. De resto, a mesma coisa. Tentou algumas jogadas com o Memphis, mas acabou não saindo praticamente nada dali. E nenhuma jogada foi desenhada pra ele também, né? Aquela jogada característica do Yuri. Bola no fundo pra ele correr nas costas da marcação, fazer o facão, ganhar velocidade e finalizar. Mas ainda assim ele conseguiu fazer a cabeçada do lance do gol, que foi importante. Então vou deixar o Yuri com nota 6. E o Carrilho, que entra por último, que acaba sendo o nome do jogo pelo gol da vitória. Melhorou bem o lado direito. Me incomodou também a mesma coisa do André Ramalho, de demorar um pouco para dar um pouco mais de dinâmica pro jogo. Mas o Carrilho também é o cara que queima etapas, né? Esse primeiro passe aqui para fazer André Ramalho, Kaká, Anrileri, isso, ele já queima esse passe, ele já consegue dar aqueles passes de trivela, aqueles lançamentos que ele consegue achar, porque de fato ele é muito bom, muito talentoso. Então o Carrilho melhorou o jogo do Corinthians para conseguir fazer essa bola ser mais acelerada lá para frente, apesar de que em muitos momentos ele fez a mesma coisa que o Bidon, de prender demais a bola para soltar ela antes. Mas assim, ele chegou próximo da área, deu bons cruzamentos e conseguiu o gol da vitória. O gol da vitória não, né? O gol do empate aos 94 minutos do segundo tempo, que foi importantíssimo para não sair derrotado de um jogo que ficaria muito, muito doído. Sair com uma derrota dentro de casa, pré-derby, para praticamente abalar toda a confiança do time. Deixar o Carrilho como melhor em campo pelo gol e pela melhora que ele de fato demonstrou no time do Corinthians. Desde jogadores do banco, acho que é quase indiscutível que o Carrilho foi o que melhor entrou. Nota 8 pro Carrilho. E o Dorival, cara, eu, de novo, não vou criticar a escalação, só a escalação do Félix Torres, que eu de fato não concordo. De resto, não vou julgar o Dorival por ter colocado o time em reserva e depois tentar corrigir a rota ali no intervalo. Mas é fato que ele consegue um resultado ruim dentro de casa, a gente precisava dessa vitória, seria importante. A escalação do Félix Torres, novamente,
um erro, na minha opinião. Mas o jogo mais importante é o de quarta-feira. Vou passar um pano, mas já não passando, deixando a nota baixa, mas não tão baixa quanto deveria ser em situações normais, também entendendo o lance de poupar e tudo. Vou deixar o Dorival com nota 5, mais ou menos a média do que foi o jogo do Corinthians na partida de hoje. Então é isso, rapaziada. Pós-jogo entregue, quarta-feira, estamos de volta, no plural, para falar de Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil. Se Deus quiser, com a gente classificado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o comentário do jogo aí embaixo. Tamo junto. Vai, Corinthians.